Diga graças a Deus. Eu quero ler com você Gênesis, no livro de Gênesis 13, do verso 13 até o verso 18. Amém? Vamos falar aqui, essa passagem bíblica fala da separação de Abraão, da sua separação entre Abraão e Ló. E nós vamos falar aqui de algo muito importante hoje nas nossas vidas, né? Vamos lá. Tá aqui, né? Então eu vou acompanhar aqui que a minha tem uma tradução diferente. Vamos lá. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém? Podem se sentar, irmãos. Essa promessa, ela atravessa gerações. Essa promessa foi dirigida a Abraão, mas essa promessa que a Bíblia nos mostra é uma promessa trigeracional. Porque Deus liberou a palavra a Abraão, confirmou a Isaac e Jacó, dizendo que toda essa terra darei a você e a sua descendência. E séculos depois, essa promessa, ela não morre. Essa promessa, ela vai ser transferida para Moisés, para alguns líderes, né, que é Moisés e Josué. E isso dá a entender que as promessas de Deus, elas não falham. Amém? Então, a promessa que Deus fez a mim e fez a você, ela não caducou. Ela tem um tempo certo para acontecer. E ela já vai acontecer. Amém? Então, existe um verbo aqui poderoso que Deus usa para falar com Abraão. E isso me chamou muita atenção. Porque esse verbo, ele tem várias conexões. Tem vários significados. E para nós, olhar para algo é apenas olhar. Mas no hebraico, esse olhar, que quer dizer Raá, quando Deus fala para Abraão, ele vai falar Raá, Abraão. Ele está falando de vários significados para que ele pudesse observar a promessa. E aí, Raá aqui é contemplar, é inspecionar. Deus está falando para Abraão: Abraão, olhe a promessa, olhe e inspeciona. Então, na visão bíblica, não é apenas abrir os olhos, não é só você enxergar com os olhos físicos, é a capacidade de você ter uma visão além do limite. E é isso que nós precisamos, ter uma visão além do limite. É a capacidade de você ter um conhecimento do processo, é a força para você agir. E hoje nós vamos ativar isso em nós. Amém? Porque nós olhamos alguma coisa, nós recebemos uma promessa, mas essa promessa, ela só se concretiza quando você se movimenta. Quando você começa a agir em cima daquela promessa. E aí Deus também vai se mover.
Então nós vamos entender aqui a dimensão dessa visão, desse Iraá que Deus está falando com Abraão. Ele está falando lá em Gênesis 13, né? Porque lá em Gênesis 13 há um conflito, né, entre os pastores de Abraão e Ló, e eles vão fazer essa separação, que com certeza, qualquer tipo de separação familiar, ela é dolorida, ela causa dor, mas eles estão se separando aqui. Ló vai escolher a parte das planícies verdes e vai deixar para Abraão um deserto, uma montanha. E eu acredito o seguinte, poxa, eu falei para ele, se você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Então escolhe o que você quer. Então quando você dá a oportunidade da pessoa fazer a escolha, primeiro que você, ela vai escolher para ela e você vai ter que ficar com o que sobra, sim ou não? Então ele vai fazer a escolha dele, olha, eu quero ali, eu quero ir para Sodoma, eu quero essas terras que são umas planícies maravilhosas e tem muito verde e meu rebanho vai pastar, vai comer bem, e passa para Abraão a pior parte. Mas eu quero dizer para você que a pior parte com Deus, ela se torna a melhor parte. Amém? Porque às vezes acontece isso. Você fica numa situação que você olha assim, poxa, o fulano está melhor do que eu, não é? O fulano está melhor do que eu. Ele está morando bem, ele está vivendo bem, ele está aí, eu estou aqui nesse sufoco. Mas acontece que há um propósito aqui. Amém? E aí nesse cenário que Abraão vive, é exatamente nesse cenário de crise, de separação, de dificuldade, que Deus vai se revelar a Abraão novamente e vai falar para ele, olha o tamanho do que eu tenho para você. Porque às vezes as pessoas se afastam da gente, nos abandonam, e olha, quando você está nesse processo de transição, que você parece que está sozinho, e está todo mundo se dando bem e você não, Deus está te observando. É ou não é? Eu estava até comentando essa semana aqui, porque eu conversei com umas pessoas, assim, eu estava muito interessada em fazer psicanálise, psicologia, essas coisas todas, e aí, né, eu tive até a oportunidade de pessoas, na época da capelania, de amigos, né, fazerem curso de capelania e não me chamarem. Você acredita nisso? Pessoas que estavam com ela toda semana, abriu um curso de capelania e chamou algumas pessoas, menos eu. E eu quando fui ver no Instagram, as fotos, né, das pessoas com certificado e tudo. Eu perguntei para mim mesma, por que não me chamou se eu estou ali todo dia com aquela pessoa, né? Poderia falar assim, olha pastora, estamos abrindo aqui um curso de capelania, você não quer fazer não? E eu fui excluída daquele meio, né? E na hora você pensa assim, poxa, por que não me chamou? Por que também não me deu um pedacinho desse bolo? Não é assim que você pensa? É desse jeito. E amém, tudo bem. Passou-se um tempo, não questionei, não perguntei nada à pessoa, passou um tempo, mas bem tempo. Não foi um tempinho não, foi um bom tempo. E aí eu conheci a Unicage. E ali eu tive a oportunidade de não só fazer o curso de capelania, como eu fui fazer juiz de paz, oratória, missiologia, e fui indo e estou lá até hoje. Amém? Mas não foi de graça. Vocês estão entendendo, irmãos? Não foi de graça. Eu teria a oportunidade de fazer de graça, mas não foi de graça que eu fiz. E não foi um dia que eu fiz, que eu estudo até hoje. E nós estamos acostumados a coisas fáceis, de graça. Tudo tem que vir de graça, tudo tem que ser muito fácil. Eu vou mostrar para você que não é assim que funciona o poder de Deus na nossa vida. E aí o Senhor vai falar para ele, olha Abraão, levanta a tua cabeça, não fique prostrado olhando para a poeira da indignação. Levanta os teus olhos. Né? É como a gente canta do Marquinhos Gomes. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal.
Então nós precisamos entender isso. Deus mostra para Abraão, olha só, Deus vai falar, Abraão, olha o tamanho do que eu tenho para você. E aí Deus vai mostrar o norte, o sul, o leste e o oeste. Mas muitas vezes nós deixamos de avançar. Por quê? Por causa da crise financeira, porque alguém nos ignorou. E nós ficamos com os nossos olhos fixos no natural, quando Deus está mandando você olhar o sobrenatural. Ele falou assim, olha, praticamente, Ló escolheu aquilo que ele queria. Agora eu escolho para você o que eu tenho para você. Amém? Quando a gente entende o que Deus tem para nós, nós não queremos dos outros. Nós não olhamos para o que os outros têm. Deus começa a nos ensinar a viver o sobrenatural e o propósito dele na nossa vida. Então, esses olhos que nós temos no plano terreno, com o Ra, você começa a olhar o que Deus tem para você. E ele mesmo começa a colocar oportunidades para você crescer. Mas vou dizer novamente, não é fácil. Tem que se pagar um preço, sim. E aí, Deus vai arrancar Abraão daquela situação, como ele quer arrancar você do vitimismo, como ele quer arrancar você do plano natural, para você viver o plano sobrenatural da fé. Para você alcançar o que Deus tem para você, você não pode olhar para o plano natural. Você tem que olhar com os olhos da fé. E é isso que Deus faz, olha, você não é vítima, sai daqui e começa a lutar pelo que eu tenho para você. É isso que Deus está fazendo aqui. Porque quando é que o milagre começa? Quando eu começo a olhar as coisas que estão à minha volta, quando o meu olhar muda a respeito das coisas. Eu olho assim, hoje só tem ovo e arroz. Eu não posso só pensar que eu vou comer todo dia arroz e ovo, sim ou não? O meu olhar natural é o arroz e o ovo. O meu sobrenatural é o Deus proverá. Por isso que às vezes, irmão, nós ficamos tristes, abatidos, porque nós ficamos só na zona do poder natural. Se eu não posso comprar, eu não tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. E com Deus não funciona. Então, eu acredito que Abraão falou assim, poxa, ele escolheu o melhor, né? E deixou para mim isso aqui. Mas Deus vai entrar e vai mostrar para ele, olha, alça os teus olhos. Não fica olhando para baixo, não fica olhando o que está dando errado. Olha a promessa que eu fiz a você, quando você saiu lá da tua terra. Se hoje você está aqui, foi eu que te conduzi até aqui. Amém? E aí os problemas vai começar não desaparecem, eles estão ali, mas os seus olhos estão focados na promessa. E aí nós vemos a dimensão do Uraá. Uraá, ele é uma visão sobrenatural, é uma visão ampla daquilo que Deus tem para nós, não do que os outros falam da gente, não daquilo que eu acho que não vai acontecer, mas Deus está falando com Abraão poderosamente. E aí vem a dimensão do conhecimento do Uraá, porque essa palavra, ela vai dizer também, olha, você tem que ter discernimento do processo, você tem que ter o discernimento da eternidade, porque Deus, ele não faz promessa para a gente fincar as nossas raízes na terra. Nós estamos aqui de passagem, amém? Mas nessa passagem, a gente sofre e a gente tem vitória, a gente fica doente, a gente é curado. Deus está falando com Abraão aqui poderosamente. Então, nesse contexto bíblico aqui, nós vamos ver que Deus está falando com Abraão, e séculos depois do que Deus fala com Abraão ali, vai ser transferida essa promessa para Moisés. Séculos depois, Deus vai falar em Deuteronômio 34, quando Moisés está lá no Monte Nebo. Ele vai falar assim, olha toda essa região. E Deus vai mandar ele olhar detalhadamente toda a terra em extensão. Porque Deus vai falar para ele de Gileade a Dan, e o território de Efraim, Judá e o vale de Jericó. Deus está falando com Moisés. Moisés, essa terra pertence ao meu povo. Séculos depois, querido.
Já passou Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus continua com a promessa dele de pé. Aleluia. Amém? E sabe o que mais? Ninguém pode impedir quando Deus faz uma promessa. É Ele que faz acontecer. Então, Raá também vai significar o quê? Perceber com entendimento. Ou conhecer por experiência. Porque Moisés conheceu todo aquele território porque ele passou 40 anos no deserto liderando o povo de Israel. Então, preste atenção que cada extensão daquele território foi conhecido por Moisés. Ele teve que trilhar essa trajetória. Só que deserto é coisa que ninguém quer ir. Amém? Dificuldade ninguém quer passar. Porque a gente olha, como eu estava falando aqui com as irmãs na terapia, a gente tem a mania de olhar o que os outros postam. Aí o fulano está postando que está viajando. Irmão, ele trabalhou para pagar a viagem dele. Ele ralou, ele trabalhou. Ele não vai botar o processo do trabalho para chegar onde ele chegou, mas ele chegou lá porque ele trabalhou. Ele teve que enfrentar a dificuldade. Ninguém vai postar dificuldade financeira, ninguém vai postar que está ali trabalhando demais, o dia a dia da pessoa. A maioria posta suas vitórias, suas conquistas. E aí tu fica frustrado, você fala assim, poxa, o fulano já fez, já aconteceu e eu estou aqui. Mas se você focar na promessa que Deus tem para você, as coisas começam a acontecer sim. E aí, preste atenção, essa dimensão aqui, que nós estamos entendendo, é o que Deus está falando para eles aqui. Deus está mostrando para todos nós aqui o entendimento. Moisés conhecia a rota, porque ele estava ali, ele teve que atravessar o Jordão, e ele teve que passar o deserto, 40 anos ali com o povo. E hoje as pessoas, elas querem tudo de imediato, com facilidade, rejeitam o conhecimento. Não precisa não. Por quê? Vamos entender que o deserto, ele vai gerar em você o quê? Conhecimento, experiência. Mas por que isso? Porque Deus usa o tempo da preparação para moldar o nosso caráter. Deus usa esse processo para você alcançar maturidade, para você não perder a sua herança lá na frente. Você pega uma nota de R$100, dá na mão de uma criança, você acha que ela vai comprar arroz, feijão? Vai? Ela vai comprar bala, chiclete, vai comprar um brinquedo. Dá de presente para ela, se ela vai pensar, vou comprar 5 quilos de arroz, vou comprar 5 quilos de carne. Não vai. Então o que Deus faz com a gente? Ele vai amadurecer, vai preparar seu caráter. E aí você vai fazer, poxa, mas eu preciso passar essas dificuldades. E essa semana eu estava meditando muito nisso, porque eu falei, Senhor, quantas pessoas sofrem, passam dores, tribulações, dificuldades, e muitas crescem. Elas crescem espiritualmente, elas se alegram em Deus, e você fica sem entender. Mas outras ficam se vitimizando, ficam chorando, ficam lamentando e não saem do lugar. Se você lamentar, se você murmurar, se você fizer comparação, você não sai do lugar. Porque a vida do outro é a vida dele, a sua é a sua. O que Deus tem preparado para você é só você que pode conquistar. E aí nós temos que abrir o nosso entendimento. Para você não perder a bênção, Deus quer amadurecer, quer fazer a tua visão ficar perfeita, para você entender. Eu vi hoje uma propaganda que a mulher, a terapeuta colocou assim, em 3 dias eu te ensino a ser uma terapeuta de mulher. Não existe, gente, porque eu ainda estou estudando, eu acho tão difícil. Até falei com o pastor Ricardo, falei, em 3 dias você não vira uma terapeuta, não tem como. Cada caso é um caso. E ontem eu falei para ele, eu fiquei sentado escutando alguns assuntos, ali é que eu fui entender algumas coisas que eu aprendi. Em 3 dias você não aprende. Porque você às vezes está, como cristã, você está há anos na igreja e não aprendeu nem a Bíblia. Tem coisas da Bíblia que você não aceita. Então como você vai, de repente, aconselhar alguém? E aí eu parei e falei assim, gente, nós queremos tudo muito rápido. E a gente começa a atropelar.
a gente começa a queimar a etapa. E mexer com a cabeça dos outros é coisa muito séria. Aconselhar é coisa muito séria. Você lidar com o sentimento das pessoas é muito sério quando você nem controla o seu. Mas nós queremos as coisas muito rápido e fácil. Então Uraá, ele vai trazer conhecimento íntimo do Senhor. É isso que Deus quer. Por isso Deus leva o povo para o deserto, leva Moisés para liderar, e ao mesmo tempo que o povo está aprendendo, Moisés também está aprendendo. E se chegando à intimidade. Mas Uraá aqui também é a visão do teu destino final. Porque o Uraá de Deus não é apenas conhecimento para viver na terra, mas o verdadeiro discernimento espiritual que nos faz olhar para a maior promessa, que é Jesus Cristo. Nós temos uma promessa de estar lá na glória com Ele. Então eu posso conquistar tudo aqui nessa terra, mas se eu não conquistar a minha entrada no reino dos céus, não adianta. Deus tinha uma promessa para Israel, amém, mas uma promessa maior era o Salvador. O Salvador do mundo. A nossa salvação está em Cristo. Então, como é a minha promessa? Está lá em Apocalipse 1, verso 7. É a volta de Cristo. Meus olhos têm que estar fixados em Cristo, no céu, esperando, aguardando, observando os sinais, os tempos. Porque cada um vem e fala assim uma coisa. Já viu o que aconteceu no país tal? Já viu o que aconteceu? O tremor? O tsunami? E nós estamos mais preocupados em ficar raízes na terra do que se preparar para estar na glória. Jesus falou que esses são os sinais, mas ainda não é o fim dos tempos. Porém, são sinais para você ficar esperto. Para você se preparar, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Então a nossa verdadeira pátria está com Cristo no céu. E quem tem conhecimento dessa visão não vive de qualquer maneira. Tem que viver pela fé. Eu estou falando isso porque a gente tem dado injeção nas pessoas. Isso aqui não é tudo. Fala para o teu irmão, isso aqui não é tudo não. Ai, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que obter. Vai com calma. Ora a Deus, fala com Deus. E a terceiro significado do Uraá de Deus para Moisés, para Abraão e para nós, é a dimensão dessa ação. Por quê? Ele vai falar com Josué. Onde vocês pisarem a planta dos vossos pés, né? Vai acontecer o milagre. Vai acontecer o milagre. Por causa dessa visão aqui do céu, que nós estamos olhando para o céu, é que nós entramos em ação aqui na terra. Se a gente tem realmente essa visão do céu, nós agimos aqui na terra. Cuidado com a distração. Cuidado com as escolhas. Sabia? Escolhas que a gente faz porque a gente quer agradar alguém ou fazer algo para alguém e a gente acaba se dando mal. Ou porque alguém fez e eu acho que eu tenho que fazer também. Então nós esquecemos de falar com Deus, porque Deus não resolve mais nada, só quando está dando errado. É verdade? Deu errado, eu aciono o céu e digo, Senhor, resolve isso aqui para mim. Mas em nenhum momento nós paramos para perguntar, é isso, Senhor, que tu quer para mim? Isso aqui é verdadeiro? É bom para mim? Nós não perguntamos, nós saímos fazendo. Então, nós pronunciamos também uma palavra que todo mundo fala, Jeová Jiré. Deus proverá. Nós traduzimos Deus proverá, mas literalmente não significa isso. Significa o Senhor verá, o Senhor providenciará. E essa palavra é raiz do Uraá. Deus vê, Deus se move e Ele age.
Deus está vendo tudo que você está passando, mas Ele também viu as escolhas que você fez, e essas escolhas Deus vai fazer você ter que ter experiência com elas. Irmão, quando eu me converti, eu não entendia muito bem esse negócio de pecado e consequência. E aí eu achava o seguinte: bom, se eu me arrependi, por que eu tenho que viver a consequência desse pecado? Isso é absurdo. Não é só pedir perdão? Mas é interessante, né? Porque se você é perdoado, você vai voltar lá e vai fazer de novo. Mas quando você vê as consequências, você não quer fazer de novo. Sim ou não? É igual aquela pessoa: me empresta aí 100 reais. É o mistério de 100 reais. Me empresta 100 reais. Aí você empresta. Já tá, eu vou te dar. A pessoa fica te enrolando. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando é 100 reais, tudo bem. Mas quando é 6 mil, 4 mil, 3 mil, como é que você fica? Nunca mais você quer ter essa experiência. Sim ou não? Não empresto mais. Não faço mais. Porque você tomou um prejuízo. Mas muitas vezes as pessoas tomam prejuízo, é ajudada e volta novamente a cometer o mesmo erro. E a palavra de Deus diz que errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Então a consequência, ela vem para te amadurecer, para você ter experiência e não voltar mais ali. Abraão seguiu o caminho dele e Ló foi para Sodoma, viveu bem, até que o negócio começou a dar errado. E quem vai socorrer ele é Abraão. E quem vai interceder por ele é Abraão. Queridos, é automático, a gente tem que entender essa visão aqui. Entende a visão que Deus está te dando hoje. E não se lamente, pelo contrário, todas as escolhas que eu fiz errado, eu falei: Senhor, eu vou passar por cima disso aqui. Eu creio na tua palavra, eu errei, eu vou ter que viver essa situação, mas eu não vou fazer mais. Eu agora vou andar ali, no sapatinho contigo. Essa é a realidade, a gente vai aprendendo. Então a visão, ela foi dada a Abraão, mas foi mapeada por Moisés. Mas quem foi marchar foi Josué. Olha só, eu te dou a promessa: Moisés vai andar pela terra, mas quem vai guerrear e marchar com o povo vai ser Josué. Mas a promessa, ela mantém, Deus mantém ela. Amém? Abraão não viu, mas nós estamos aqui, nós somos testemunha disso. Nós somos testemunhas das promessas de Deus a Abraão. E aí, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Está lá em Josué 1:3. Mas se você não pôr o pé, você não conquista. Olha só. Onde você colocar os pés, quer dizer, eu tenho que me movimentar. Eu tenho que agir. Só que tem crente que está esperando cair do céu. Meu pai não era cristão, mas ele dizia assim: não estuda não para você ver se Jesus vai fazer a prova para você. Ele falava: vai estudar. Você às vezes fica esperando as coisas acontecerem. Quando você não tem condições, quando você não tem de onde se mover, amém, é Deus que vai realizar. Hoje as pessoas falam assim: poxa, Deus não faz por mim. Irmão, não existe Deus não fazer. Me perdoe, mas não existe. Deus faz, Deus realiza, Deus se movimenta. Porque o Ricardo ia para o trabalho e falava: não sei o que você vai comer. Eu falei: pode ir para o trabalho, Deus vai prover, eu não vou deixar de comer hoje não, pode ir para o trabalho. Porque no trabalho tinha comida, era servido alimento. Na minha casa eu tinha escassez sim, mas não miséria. Ele ia para o trabalho, eu estava lá, cuidando das crianças. Mas nunca Deus me desamparou. Amém? Deus mandava sempre alguém. Pastora, era missionária.
Ó, trouxe aqui para você. Estava contando hoje para a irmã Vilma, que eu falei, Senhor, eu só tenho minha pastinha marrom, quero uma pastinha preta. Eu falando já há um tempo atrás com Deus. Tem um sapatinho preto, minha filha me deu uma bolsa preta, mas aquela pasta preta que eu boto meus documentos, não tem. Passou. Tu acha que Deus está preocupado, Clara? Vai comer comida e vai dormir, vai descansar. Deus não vai... Até que a minha irmã liga para mim e fala assim, Clara, olha, eu tenho uma pasta aqui que chegou e não tem nem defeito, mas não pode vender. Eu olhei para ela e disse, a cara da Clara. Você quer? Eu disse, que pergunta. Amados, Deus vê. Deus proverá. Mas o Uraá de Deus está nisso aqui. Você precisa mudar a tua visão. Se a tua visão ela é terrena, ela tem que ser agora espiritual. Essa visão espiritual, ela move o céu em teu favor. O que Deus tem planejado para a tua vida, você não olha, não para, e às vezes Deus está sinalizando, mas você quer fazer outra coisa, não aquilo que Deus quer para você, aí começa a dar errado, e quando dá errado para você, você começa a afligir todo mundo que está na tua volta, sim ou não? Sim. Todo mundo é afligido por causa da sua má escolha, porque Deus está falando marcha, você quer sentar. Ele manda, senta, você quer andar. Então não pode, querido, você tem que ter essa visão aqui. A visão foi dada a Abraão, mapeada por Moisés, e quem vai marchar é Josué. Por isso que Deus vai falar, preste atenção que para todos ele manda, levanta e manda, vai. Essa palavra vai é para todos, olha é para todos. Josué está parado ali, é bom a gente falar para os outros, esforça-te, tem bom ânimo, mas e você? E você? Eu falei para a irmã Vilma, eu falei, você estava falando para ela, olha, essa semana eu não estudei nada. Sabe aquele dia que a minha mente tem que ficar vazia? Vazia não é oficina do diabo não, tá? É assim, descansada, porque na outra semana, quando eu pego, eu vou pegando, eu vou me alimentando, eu vou... E me envolvo com aquilo e vou até o fim. Mas a minha idade às vezes pede que eu dê aquela descansada também, porque começa os neurônios a dar uns estalos. Mas eu quero entender isso, porque se ele está falando que todo lugar, aí eu falava isso, todo lugar que eu colocar a planta nos meus pés, eu achava assim, então é aqui que eu quero. Não é não. Não é isso. Ele está falando de movimentar. Vocês têm essa terra para conquistar, mas sentados, vocês não vão conquistar. Parados, vocês não vão conquistar. E aí o que acontece? Eu tenho meu trabalho e tenho meu ministério. E aí? Porque Deus, quando Ele quer te parar, Ele te para. E eu ganhando muito bem. E Deus falou, você não vai mais trabalhar. Eu digo, que isso? Você vai trabalhar para mim. Agora eu estou entendendo muitas coisas. E tudo que eu escolhi para mim não era. Então eu vou escolher o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim? Cuidar daquilo que é dele. E quando você cuida do que é dele, ele cuida de você. Agora, quais foram as promessas que você recebeu? Quais as missões que Deus mandou você fazer que você não fez até hoje? Por isso que você não avança. Pergunta para o seu irmão se ele está entendendo. Eu falei aqui para esse professor, olha, eu não era nem para estar aqui cuidando de mulher, não, era para estar sendo intérprete. Meu sonho era ser intérprete. Mas Deus falou, não é isso que eu tenho para você. Não estou fazendo contrariada, porque pelo contrário, eu me encontrei quando eu comecei a fazer o que Deus mandou eu fazer. Você está perdido, está batendo cabeça, mas continua fazendo o que você quer, não o que Deus determinou para você. Por isso que Abraão, ele vai ser despertado. Deus vai falar para ele, Ra. Você tem que ter discernimento, você tem que se movimentar, você tem que ter uma visão daquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é muito maior. Muito maior. E aí vem essa dimensão da ação. Por quê? Você precisa se mover. Como assim?
envia currículo, pede perdão para quem você tem que pedir perdão, não é? Tudo que você iniciar um projeto, você já iniciou um projeto? Inicia o projeto. Deus mandou pregar, vai pregar. A gente fala de Pedro, que Pedro, quando Jesus morre, ele vai retroceder. E quando ele retrocede, quem ele leva com ele? Os discípulos. Não era essa a missão. Você está entendendo que quando você toma o caminho errado, todo mundo que está contigo toma o caminho errado também? E vai junto? Então ele vai retroceder e vai pescar. Os discípulos vão pescar junto com ele. Quando o Senhor, quando ele chama, ele fala assim: vinde, vem, que eu vou fazer vocês o quê? Pescadores? Você está entendendo? Mas a crise, a situação, fez eles voltarem atrás. Mas Jesus vai lá de novo. Aparece de manhã lá na praia, com peixe e pão, esperando eles virem tomar café. Ele é Jesus, ele vem correndo. Café da manhã preparado, peixinho, pão. Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Mas ele não vai perguntar assim: por que você voltou a pescar? Não. Pedro, tu me amas? Vai refrescar a mente dele. É Uraá. Volta a visão. Tu me amas? Tu sabes. Então apacenta minhas ovelhas. Porque foi isso que eu chamei você para fazer. Só que você quer fazer o contrário. E você está levando todo mundo a fazer o contrário. Então você, como cabeça, tem que saber a visão. Quando você não sabe a visão, teu filho chora, tua mulher chora, teu marido chora, todo mundo está chorando. A igreja chora. A igreja geme. Porque muitos servos do Senhor poderiam estar fazendo muito mais, mas são acomodados e quer que Deus haja. O haja de Deus. Deus, tu tem que fazer. Senhor, tu não fez, não vou fazer. Deus, quando ele fala assim, não vou fazer, eu nem oro. Pastor, ora, não oro não. Não oro não. Você está tomando o caminho que Deus mandou. Lá do início que Deus falou contigo, em 1987, 86, Deus falou com você. Já se passaram anos, você ainda não acertou o caminho, está rodeando no deserto ainda, não amadureceu, não entendeu Uraá, não buscou discernimento. Olha quanto significado tem Uraá, quando Deus vai falar com Abraão: olha o quanto eu tenho para você, é muito maior, só que você ainda não alcançou isso. Então, quando você se move, quando você faz aquilo que Deus ordenou, você se santifica para a vinda do Senhor. Eu estou falando. Eu não estou preocupado que está tendo terremoto ali. Gente, eu não vou poder resolver. No outro dia a gente estava na live orando, a irmã falou assim: eu estava aqui vendo terremoto, não dei nem confiança, continuei orando. Eu vou apavorar o povo que está comigo? Não adianta. A palavra de Deus vai se cumprir, não vai mudar. É um despertamento para a igreja se santificar e pregar o evangelho. Aleluia. Pregue o evangelho. Mas eu não posso pregar porque eu estou com a barriga vazia. Elias também. Porque teve uma hora que acabou a água, acabou a carne, acabou o pão. E o rio secou. Isso acontece com o profeta também. Profeta não é só profeta para viver, né? Igual o Lulu Santos diz, maresia. Não, querido. O profeta vai passar também dificuldade. Acabou a água para todo mundo. Mas ele vai profetizar aonde não tem mais nada. Ele vai exercitar aquilo que ele foi chamado. Ele é profeta lá na beira do rio, mas ele é profeta na casa da viúva também. Você não é profeta no teu trabalho, você não é profeta na tua faculdade, você não é profeta dentro de casa, mas você quer que Deus faça um milagre. E aí? É forte, né? É forte. Eu quero um milagre, Jesus. Faz um milagre aí. Os fariseus, os escribas também pediram: dá um sinal aí pra gente. Ele: vou dar sinal para vocês não. Olha, você vê Jesus dizer não?
Não tem sinal para vocês não. Para vocês não tem sinal. Porque todos os sinais já foram dados. Então nós estamos vendo o povo sofrendo. Olha, irmã, ora aí que o povo da Nigéria está morreu não sei quem, enterrou não sei quem. Eu falei, amém, irmão, mas sabe o que eu vou orar agora? Pelos vivos. Porque os vivos que ficaram é que não estão acordados. Eu preciso de uma caixa de som para fazer um evangelismo. Eu preciso de um fogão para cozinhar. E eu fiquei imaginando, gente, uma vez nós tivemos um problema, sem dinheiro, e o pai tinha saído de casa, e a gente tinha que cozinhar. Eu não sou de contar essas coisas não, nem para meus filhos eu comento essas coisas não. E a minha mãe pegou uma latinha, e botou álcool, e pegou uma panelinha pequena, e fez um arroz, e nós comemos arroz com banana naquele dia. Amém? Foram momentos difíceis que eu não vou detalhar aqui, mas nunca passamos fome. E a minha mãe era uma guerreira, porque ela tomou um posicionamento e ela criou os filhos dela. Eu era menor, tinha 10 anos. Preste atenção. Eu não cozinho porque eu não tenho bujão de gás. Minha mãe não falou isso pra gente. Ela olhou e falou, vocês estão com fome? Ela pegou uma latinha, botou lá um tijolo, acendeu com álcool, fez o arroz, pegou uma banana, botou no prato e nós comemos. O que é difícil para você? Acordava às 7, chegava às 11. Saía às 7, na verdade, e chegava às 11. Às vezes eu estava sentada esperando ela vir com um pedaço de cavaca e um copo de leite para eu tomar. Eu vejo, eu oro a Deus, eu agradeço a Deus por aquele momento, sabe por quê? Eu não falo com tristeza não. Eu me espelhei na minha mãe. Se você quer alguma coisa, faça! Se move! Não adianta você chegar e ficar falando para Deus o que está acontecendo. Ele falou, eu não quero vítima, eu quero homens e mulheres de Muraá. E é por isso que às vezes fala assim, como é que você fez? Já fiz. E aí a pessoa fica revoltada, porque, eu não dei oportunidade para ela e ela conseguiu fazer além, porque é assim que funciona. Não fique esperando as pessoas trazer para você e fazer as coisas para você de graça, não. Vai pela fé. Vou me formar. Eu até tinha esquecido que eu tinha feito 2 pós-graduações. Quando eu conversando com o Glauber, ele, mãe, você já fez essa pós? Eu falei, é mesmo? Eu já tinha esquecido. Eu falei, eu fiz 2. Eu pensando que você tinha feito 1. E isso aqui, irmãos, me movimentando. Porque tem dia que eu também não quero sair do sofá. Tem dia que eu também não quero acordar cedo. Tem dia que eu também não quero estudar. Eu sinto a mesma coisa que você. A mesma coisa. E eu acredito que Abraão, quando olhou, olhou e falou assim, poxa vida, fiquei com esse rapaz desde pequeno, criei como filho, ele pegou o melhor lugar. Mas Abraão sabia quem ele servia. E você, sabe quem você serve? Vou falar para você que tudo aqui não é nada diante do que Deus tem para você. Tudo que tem aqui não é nada. Então, vamos ver essa dimensão. Se santifique mais para a vinda do Senhor. Tua visão, se ela está aqui na terra, querido, começa a despertar essa tua visão aí. Porque Abraão não viu, mas Abraão já está lá na glória. E toda a promessa de Deus está se cumprindo. Quem fica aqui é que tem que estar com os olhos fitos no céu. Quem fica aqui é que tem discernimento, é que tem que ter conhecimento, maturidade, envolver-se, se movimentar. Se eu quero que alguma coisa aconteça, eu tenho que me movimentar para aquilo acontecer.
Porque quando eu fiquei diante de um computador, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei mexer nisso aqui. E às vezes, irmão, nem todo mundo que está do teu lado quer te ensinar, não. Porque não tem paciência. Eles falam assim, eu não tenho paciência. Eu digo, joia, não tem problema não. Parei ali, meto o dedo ali, aqui, ali, vou fuçando. Deu erro, eu descolo, colo de novo, mas consigo. Comecei a fazer as minhas coisas. Porque às vezes você fica esperando os outros fazer para você. Eu não sei, eu não posso, não encosta em mim, porque isso é o espírito de Egum. A gente tem que aprender, a gente tem que se movimentar. É difícil? Eu não gosto de muita coisa, mas eu tenho que fazer. E quando você começa a se movimentar no propósito, Deus começa a abrir as portas para você e te abençoar. Mas não, lembra dos que passaram, sabe? Porque Moisés, ele vai cumprir, ele vai prosseguir na promessa que Deus faz a Abraão séculos e séculos depois. E depois vem Josué. E nós temos que dar continuidade. Jesus fez a promessa que ele voltaria. E ele fala assim, e aqueles anjos que estão lá diante de 500, né, de 500 lá observando, e vocês estão olhando para onde? Está vendo esse varão que vocês viram ascender aos céus? Esse mesmo voltará. Aleluia. Não é para você ficar andando no céu, batendo nos outros na rua. Já pensou em Madureira você andando no céu? Não, tem gente que fica no celular e a gente que fica se desviando deles, né, Ricardo? O pessoal fica assim, ó, no celular, andando, e a gente tendo que se desviar deles. E o tempo que você para, às vezes a gente para no celular, por exemplo, eu, se eu for responder todas as perguntas, todas as pessoas, eu fico mais de 1 hora no celular. Só para falar com as pessoas, montar meus trabalhos, montar as coisas, eu fico muito mais de 1 hora. E essa 1 hora, às vezes, é 1 hora que você está fazendo um curso online. Para você poder trabalhar e ganhar dinheiro. Eu falei, vou botar meus netos para vender água no verão. Vamos vender água. Vocês não querem presente de Natal? Mas a gente conhece testemunho de irmão que vendeu água para casar. Vamos vender água para casar. Vendeu água e casou. Mas às vezes você está assim, eu quero casar, mas vou comprar uma bicicleta. Está errado. Tem que pensar nisso. A gente fica assim, tá em casa, tá assim, tá calor. Vende um perfume, vende 2 perfumes, compra o ventilador. Entenderam, irmãos? Mas a gente prefere falar assim, Senhor, toca no coração de alguém para me dar um ventilador. Eu falo, mas é sem vergonha esse crente, né? A gente tem que aprender, queridos. Quando eu falei, Senhor, eu quero R$1.000. Abusada. R$1.000. Você tá bom. Eu falei, Senhor, se tu não quer que eu trabalhe, amém, mas eu preciso de R$1.000. Aí você imagina assim, alguém vai lá bater na tua porta, vai te dar R$1.000. A primeira vez aconteceu sim. Meu irmão me deu um envelope com R$1.000, ainda me deu o dinheiro do táxi, e me deu bacalhau, e me deu outras coisas mais. Na segunda vez, o Senhor me mostrou uma mesa com argila e fala, vai fazer arranjo, tu vai vender todos eles. Eu fiz R$1.200 num dia, não foi naquela semana, R$1.200. Aí vem aquelas pururuca para te secar, seca a tua venda, tu tem que estar olhando, hein? É as raposinhas. Tu tá fazendo a tua venda, tu tá trabalhando, o que não trabalha, tem. Como eu queria. Começa a botar olho, mas você tá no Raá de Deus, amém? E quem tá no Raá de Deus não perde venda, não perde porta aberta. Deus faz acontecer. Falei, enxotei a raposinha, botei para correr e continuei vendendo, mas vou te falar, o que ela secou, eu levei 3 meses para vender, você acredita?
Você acredita que o que ela secou, eu levei 3 meses para vender. Mas foi bom, porque Deus me mostrou, olha o que está do teu lado aí, ó. Isso é uma mala, sem alça. Isso aí é inveja. E a inveja, ela te seca. A inveja, ela atrapalha de você crescer também. Mas esse já é outro assunto. Porque aí quando você passa a ter discernimento que o que está do teu lado está te atrapalhando, você tem que aprender a andar sozinho. A criar suas estratégias. E isso tem que ser com Deus. Então, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés e Josué, ele está aqui. E a promessa que chegou a nós através de Jesus Cristo, ela também vai se cumprir. Enquanto eu e você estivermos aqui na terra, a gente trabalha, a gente se movimenta, mas na visão de Deus. Do contrário, mas eu quero muito isso. Eu também falei para Deus, Senhor, mas eu não quero isso aqui. Ele disse, mas é isso aqui que vai funcionar. Se você não fizer, não vai funcionar. E aí você pergunta, como é que pode isso? Irmão, que tem de urubu atrás de mim, você não tem noção. Você passa ali no cemitério de Inhaúma, você não vê aqueles urubu tudo pendurado assim? Aqueles postes, né? Eu mostro para o pastor Ricardo que é o urubu aqui, ó. O urubu me cercando. Eu tenho que orar. Mas quando você está fazendo algo que é de Deus, você não precisa esconder não. Só ora. E continua se movimentando. Por quê? Você precisa de 3 decisões hoje. Presta atenção no que eu vou falar agora. 3 decisões. Uma, você tem que ativar o Uraá. É a tua visão. A visão que Abraão teve. E eu não estou falando só de prosperidade, não. Eu estou falando da tua vida com Deus, da tua intimidade com Deus. Porque Abraão tinha intimidade com Deus. Moisés tinha, Josué também. Então a promessa, ela só se cumpre quando você está ali ligado junto com Deus. O que é isso? Eu vou ativar minha visão? É enxergar a extensão da promessa. Que a pessoa entra no teu caminho para atrapalhar? Você fica triste quando alguém te tira do caminho? Você está ali bem, a pessoa começa a te excluir? Não reclame não. Continua a tua caminhada, porque não é ali a tua pousada. Você vai continuar caminhando na visão que Deus te deu. E aí você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Primeiro, foi a visão. Outra coisa, ative o seu conhecimento. Não conheço nada de Deus, passa a conhecer. Porque quem não conhece Deus questiona na morte, questiona na vida, questiona na dureza, questiona na riqueza, questiona o tempo todo, porque falta conhecimento de Deus. Então aceite o processo, olha, fite os olhos em Jesus Cristo e aí você vai avançar. Para de fazer comparação e olhar para um e para outro. Olha para você. Senhor, tá dando tudo errado. Eu comecei com a cafeteira, agora estou coando no coador. Alguma coisa aconteceu ali. Você tem que olhar. Ative a ação do Uraá. Qual é a ação? Você vai rejeitar a passividade e dirigir-se ao propósito. Você está na igreja, vem todo dia, qual o propósito? Não estou falando de cargo, eu estou falando de propósito. Porque tem gente que está dentro da igreja e não tem propósito nenhum. Não faz nada com nada, mas quer que as coisas aconteçam. Qual o caminho para você se encontrar com Deus? Abundância, escassez? Tem gente que só se encontra com Deus quando está morrendo todo mundo, quando está perdendo dinheiro, quando está doente. Aí ele se encontra com Deus. Aí ele lembra que tem Deus. E ele quer conhecer Deus, ele quer abraçar Deus, ele quer botar uma escada e ir lá no céu. Mas quando aparece algo, ele diz assim, não posso. Não dá. É difícil. Eu estou falando isso, irmão, por experiência. Porque quando a gente vai fazer visita, que o pessoal está doente, o pessoal fala assim, ora por mim, pastor. Quando eu levantar daqui, mas você estava em pé. Esperou cair na cama para pedir para ficar em pé? Quando você estava em pé, você não fazia nada. Então hoje que você caiu na cama, está doente, você quer fazer? Pastor, hoje eu não posso fazer. Deus não vive de passado. Quando a pessoa fala assim, mas eu fiz muito para o Senhor. Tu não fez nada para Deus.
Ninguém faz nada para Deus. Ele já fez tudo por nós. Nós não fazemos nada para Ele. Então ative essa ação. Você vai rejeitar essa passividade, se dirigir ao propósito. Deus tem um propósito. Deus está falando: Abraão, vou te fazer uma grande nação. E isso não tem nada a ver com Ló. Está entendendo? O que eu quero fazer com você não tem nada a ver com Ló. É com você. E você quer carregar ele, mas ele quer outra coisa. E o que eu quero para você, e é o que eu tenho para você, é muito maior do que o que ele está buscando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas você quer andar com quem não tem compromisso. Você quer passar tempo, está todo ferrado, mas está passando tempo com coisa. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Queridos, eu falei para a irmã, eu não vim fazer faculdade porque eu não queria fazer. Eu vim fazer faculdade em 2018 porque eu não pude fazer. Porque eu estava envolvida na obra do Senhor e tinha filhos para criar. Hoje eles estão crescidos, estão casados, eu tenho mais é que estudar e dar o melhor que eu possa dar para Deus, porque eu tenho até os 70 anos para deixar um legado. Agora você está novo, você pode fazer e você escolhe lazer. E quando você estiver velho, nem você, nem seus filhos, nem ninguém vai se servir do melhor de Deus. Mas pastora, Abraão quando foi chamado já tinha com seus 70. Por isso que ele não viu acontecer. Ele só ficou com a promessa. Você tem a promessa e tem o tempo que Deus está te dando. Você tem a promessa e tem a escolha para você fazer. Você tem a promessa e precisa durar. Não faz o que você quer agora, porque não dá mais tempo para isso. Faz o que Deus te chamou para fazer. Mas o que Ele quer fazer, que eu faça, eu não quero fazer. Vai lá e briga com Ele, mete bronca, fala só, não vou fazer não. Eu não vou fazer. Abraão podia dizer assim: eu não quero ir não, já estou velho. Mas Deus está falando: vou te fazer uma grande nação, filho. Sai daí, vem para cá. E não falou para onde ele ia. Hoje você quer tudo mastigado, detalhado, que alguém chegue e fale assim: olha que bom. Antigamente a gente andava na rua, achava uma nota de 10, de 20, de 100. Hoje agora é Pix, que não vai achar nada. Meu filho saiu, falei: vai comprar cebola. Ele voltou com 100 reais. E a gente só tinha dinheiro para comprar uma cebola. Ele voltou com 100 reais. Lembra, Rafael? Hoje tu vai pagar cebola, se bobear, paga 100 reais de cebola. As coisas estão difíceis, irmão. E não encoste em mim achando que eu vou falar que tem coisa boa vindo por aí, não. As coisas boas de Deus, sim, para a gente. Mas o mundo, ele vai ficar difícil para conviver, para viver nele. E você precisa aprender. Tem que discernir, tem que ter visão, tem que ter movimento, tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, vai fazer igual eu fiz ontem, batendo uma clara de ovo com uma peça que não era para bater clara. E eu falei: tá demorando, eu fazendo um negócio assim. Aí hoje eu falei: acho que eu estava fazendo errado. Porque eu não quis ler a bula e nem a orientação, né? E não quis também olhar a caixa. Quando eu olhei para a caixa, eu falei: caramba, agora que eu estou vendo aqui, botei o óculos, a clara em neve é com a outra peça. Quer dizer, eu demorei mais porque eu não quis ter conhecimento do que eu estava fazendo. Tá dando para entender o que eu estou falando? Quando eu passei a ter conhecimento, que eu levei um pouquinho mais de tempo, mas eu olhei, visualizei, falei: é essa peça aqui, fui lá e coloquei. Agora eu vou aprender a desmontar, que eu não sei. Fui lá e bati, rapidinho eu fiz a clara em neve. Mas presta atenção, quando eu comprei, alguém do meu lado falou assim: gente, não estava bem distante não, o dinheiro era meu. Mas a pessoa falou assim para mim: eu não sei para que você vai comprar isso é bobagem, não sei o que. Eu fui lá e comprei. É meu, é para mim, eu trabalhei para isso. É que nem aquele negocinho que a gente coloca o celular para fazer live, quando eu comprei, e tá gastando dinheiro à toa, não sei o que. Eu falei: querido, o dinheiro é meu. Depois está ele lá assistindo a série dele com o meu negocinho lá. Eu digo: lá, Ricardo, queridos, faz o que você tem que fazer.
Se movimenta agora. Para de ouvir A e B. O que você acha? Ah, meu irmão, quem não tem visão vai dizer. Quem não tem compromisso, quem não quer, vai falar, vamos jogar uma bola. Vamos para a praia. Vamos para o cinema. Não está errado não. Mas o momento teu é estudar e trabalhar. O teu momento é gerar produção. Porque eu vi um garoto desse tamanho assim. Eu falei, esse menino está indo de bermuda para onde? Para a escola? Será que ele está no primário? Mas você vai ver, muita gente desse está lá. Não é? A Rosélia está rindo, porque não quis. Minha mãe teve essa dificuldade. Tem que assinar o talão de cheque, Dona Maria. E agora? É analfabeta. Vai ter que assinar o talão de cheque. Sabe o que ela falou para mim? Senta aqui que hoje você não vai brincar não, vai me ensinar a escrever meu nome. Eu falei, brincadeira. Eu menininha ainda, tá? Vamos lá. Sentei, peguei na mão dela, comecei a ensinar. Ela não sabia ler, mas desenhar a letra ela começou a desenhar. Irmão, nós levamos uma semana, eu e ela ali. Mas ela queria assinar o nome dela. Aleluia. Ela queria assinar o nome dela. Ninguém vai assinar por mim. Sou eu que vou assinar o meu talão de cheque. Glória a Deus. E ali, ó, começamos a desenhar a letra e minha mãe começou a assinar os talões de cheque. O último, que ela faleceu, eu que fui sacar. Se você não sabe, é porque você não quer. Se você não faz, é porque você não quer. Se você não enxerga, é porque você não quer enxergar. Então, querido, vai continuar andando 40 anos no deserto e vai morrer no deserto e, infelizmente, toda a sua casa vai morrer contigo. E ainda bem que eu não faço parte da sua família. Eu tomei minha decisão e você vai tomar a sua hoje. Eu quero fazer esse apelo. Se você quer entrar no orar de Deus, vem aqui que eu vou orar por você. Porque não é fácil não. Começa a investir no que é teu, coloca teu projeto em dia. Eu tenho um projeto, vou apresentar ao Senhor e Deus vai me dizer o que eu vou fazer.